Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos filhos, luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, sejam todos bem-vindos a este novo momento, onde falaremos sobre os livros do Novo Testamento. E como vocês bem sabem, os livros do Antigo Testamento são 46, nós falamos no vídeo passado, e neste agora, falando sobre o Novo Testamento, os livros são 27 livros, somando um total de 73 livros dentro da Bíblia Católica. Quero falar com vocês aqui no momento sobre, então, os livros do Novo Testamento. Os primeiros livros do Novo Testamento, claro, são os Evangelhos. E quais são os Evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. A palavra Evangelho quer dizer boa nova, boa notícia. Cada um dos 4 evangelhos narra a boa notícia de Jesus, sua missão e vida, desde o nascimento até a paixão, morte e ressurreição. Os evangelhos foram escritos entre os 30 e 70 da era de Cristo, claro, depois da morte e ressurreição de Jesus. Foram escritos a partir das histórias que as comunidades recordavam da vida de Jesus e transmitiam de boca em boca. A preocupação, quando os evangelhos foram escritos, não era mostrar as coisas exatamente como aconteceram, como uma biografia do jeito que conhecemos hoje. As comunidades queriam manter viva a lembrança das ações e das palavras de Jesus, de modo que a vida fosse sempre iluminada por elas. Cada evangelho tem um rosto próprio. O Evangelho de Mateus quer mostrar Jesus como o mestre da justiça, aquele que vem para realizar toda a justiça do Pai. Marcos quer mostrar quem é Jesus, não só através de suas palavras, mas sobretudo através de suas ações. Lucas quer mostrar que com Jesus começa a nova história, a história da liberdade, que Jesus vem trazer para os pobres e excluídos, e que cria novas relações de fraternidade. Estes 3 evangelhos são chamados de sinóticos, pois seguem basicamente o mesmo esquema. Sinótico, em outra palavra, como se você colocasse todos enfileirados e você olhasse, quando você olha para um, você olha para os 3. É nesse sentido que vem a palavra sinótico. O Evangelho de João segue um esquema diferente. Nele encontramos 7 sinais realizados por Jesus. Sinais que mostram Jesus como verdadeiro caminho para a vida, como enviado pelo Pai para revelar e concretizar seu plano de serviço e amor sem limites. O Evangelho de São João, ele é diferente também porque ele é bem mais teológico. Partamos então o próximo livro que segue depois dos Evangelhos, o que seja os Atos dos Apóstolos.
O Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos foram uma só obra. Enquanto no Evangelho de Lucas temos a narração de Jesus, nos Atos dos Apóstolos temos o caminho das primeiras comunidades cristãs. No Evangelho, Lucas apresenta o grande caminho de Jesus, da Galileia até Jerusalém. Nos Atos dos Apóstolos, ele apresenta o grande caminho dos discípulos de Jesus, de Jerusalém até Roma. A mensagem central dos Atos é o testemunho dos discípulos. Tendo recebido o Espírito Santo, eles divulgavam a boa notícia de Jesus até os confins da terra. Pois nós temos aí as cartas, muitas intituladas de São Paulo. Depois, com os estudos aprofundados pelos biblistas, estudiosos da Sagrada Escritura, descobriram que das 14 cartas intituladas São Paulo, na realidade metade é dele e a outra escrito por outras pessoas. Mas é um detalhe que eu acho que não tem necessidade. Importante, lá está escrito que carta de São Paulo a tal comunidade. Bom, as cartas. Quais são as cartas? Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º e 3º João e Judas. As cartas que encontramos no Novo Testamento podem ser divididas em dois grandes grupos: as cartas de Paulo e as cartas católicas. A carta aos Hebreus, que antigamente se pensava que tivesse sido escrita por Paulo, na verdade é um sermão a respeito de Jesus Cristo como o único sacerdote, único mediador entre Deus e os homens. Para os cristãos, o que conta não é mais a lei, mas a salvação que vem de Jesus Cristo. As cartas de São Paulo foram escritas para responder a situações concretas e resolver problemas específicos das várias comunidades que o apóstolo acompanhava. As cartas católicas, ou seja, universais, recebem este nome porque não foram escritas para pessoas ou comunidades em particular, mas para toda a Igreja. As cartas católicas são 7. Uma de Tiago, 2 de Pedro e 3 de João, e uma de Judas. Falando com vocês agora sobre o Apocalipse. O Apocalipse de João foi escrito para iluminar a vida das comunidades que enfrentavam a perseguição no final do período do primeiro século depois de Cristo. Neste livro encontramos muitas imagens e símbolos do Antigo Testamento que foram familiarizados ao povo da Bíblia, mas que para nós, muitas vezes, dificultam a compreensão. Talvez aí está a explicação de muitas pessoas terem medo, inclusive, de pegar o livro do Apocalipse para ler, para ir meditar. Ao contrário do que se costuma falar, a palavra Apocalipse não quer dizer previsão sobre o futuro, mas revelação. No Apocalipse, de fato,
encontramos a revelação do próprio Jesus ressuscitado, vencedor do mal e da morte, e conduz as comunidades nos conflitos e provações. É um livro de resistência profética, pois convida a resistir diante das situações de morte, a denunciar e a destruir o mal para anunciar e construir o bem. Então são aí os 27 livros do Novo Testamento. Como eu lembro a vocês, todos eles foram escritos na língua grega, né? E eles, claro, vêm para cada vez mais inspirar-nos também a nossas ações e atitudes hoje. Então, com essa fala de hoje, a gente fecha toda essa questão de falar sobre os diversos livros da Sagrada Escritura. Nós falamos assim, de certa forma, o que cada um, de certa forma, né, em cada período, quis dizer. Eu acho que isso já nos ajuda bastante a, inclusive, ter uma visão diferente sobre a Sagrada Escritura. E, quem sabe, desta forma, ela nos ajuda também a interpretar, inclusive, ou até mesmo a estimular o estudo, aprofundar sobre a Sagrada Escritura, sobre a Palavra de Deus. Eu lembro mais uma vez a vocês que o livro para o estudo nosso dentro deste mês da Bíblia é justamente o Deuteronômio. E eu peço a vocês que façam estudos, tiverem alguma dúvida, alguma coisa lá que segura, que amarra, me fala, me manda mensagem para que a gente possa conversar, aprofundar e tirar dúvidas. Isso é importante, certo? Muito obrigado a cada um de vocês pela presença, pela participação nesse nosso estudo. São Jerônimo, rogai por mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.